E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast agora no Bahia Notícias, aqui no estúdio, aqui na Tancredo Neves, em Salvador. E hoje é um bate-papo aqui com as pessoas que entendem do assunto automóvel, produção. A gente vai falar sobre um pouquinho da história do automóvel, né? Carros a combustão, carros híbridos, carros elétricos. E aqui eu estou com três feras, três professores. Aqui na minha esquerda, Lourenço Gobira, professor da Universidade Federal da Bahia, meu ilustre parceiro de velhas datas, Júlio César Câmara, também professor do Senai Cimatec, e Roberto Rezende, consultor técnico, né? Todo mundo com experiências trabalhando também, tanto na parte educacional, como também na indústria automotiva, e a gente tem temas bem interessantes, né? A gente sabe que o Brasil, ele nos últimos 10 anos, ele teve um boom, né, em produção, um boom em vendas e teve uma caída nas vendas nos últimos 3 anos, né? A gente voltou a ter números não tão expressivos, né? Chegando aí a 2 milhões de unidades comercializadas, né? Mas a gente está vendo uma evolução. Hoje temos carros na plataforma Flex, temos carros híbridos e carros elétricos, né? Como é que vocês estão vendo o momento da indústria automotiva no Brasil? Vou começar aqui por meu amigo Lourenço Gobira. E aí, como é que você está vendo esse momento do Brasil em relação à produção e comercialização de modelos, né, de veículos de vários segmentos no país? Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí o convite, saudar a Roberto, a Júlio. Estamos todos aqui satisfeitos, colaborando com o seu programa, e esse é um assunto bastante interessante que suscita bastante dúvida, né? Muita especulação sobre qual será o futuro do mercado, se os elétricos vão dominar, se vai ficar híbrido, se o híbrido é uma parte. Eu confesso para você que eu tenho assim uma certa dúvida sobre o avanço do Brasil no segmento de veículos híbridos e elétricos, porque nós temos aqui no Brasil uma matriz que é gasolina e álcool, que é capaz de manter o sistema, os carros operando. E se você pensar no cenário mundial, em que alguns países já estão determinando o fim dos carros a combustão, começando pelos carros maiores, ônibus e caminhões, e depois seguindo pelos carros de passeio, que vão ser todos banidos. Alguns países já marcaram a data lá para 2035, não vão ter mais carros movidos a combustível fóssil. Mas nós temos o etanol aqui, que poderia suprir essa lacuna de manter os carros operando sem emissão, porque o etanol não é de origem fóssil. Então nós estamos aqui com o pé em cada canoa. Podemos seguir com etanol, mas eu acredito que não vamos segurar essa barra, porque a indústria mundial, ela tem escala mundial, os modelos são mundiais, então forçosamente nós vamos assistir aqui no Brasil, essa tendência vai chegar aqui, já está chegando, de veículos híbridos e também de veículos elétricos. Não, é só uma questão de tempo. Nós vamos virar nossa matriz aqui de carros para veículos eletrificados, né, por assim dizer, o híbrido plug-in e também o elétrico. E aí, Júlio, como é que você você é um cara também que tem uma larga experiência, né? Tanto como um pesquisador, como um professor, uma pessoa apaixonada também pelo automóvel, né? A gente, se não me engano, é a 4ª vez na história do automóvel que a indústria tenta, né, colocar a matriz elétrica, né? Como é que você percebe esse momento atual no Brasil? Obrigado pelo convite, é bom estar aqui entre amigos, né? Todos nós conhecidos aqui, né? Isso é muito bom, né? Eu vejo aí a questão muito parecida com o professor Gobira, né? O Brasil tem um grande diferencial, que é o etanol. Então a gente tem esse diferencial que
basicamente o país é virtualmente o único país que tem uma rede de distribuição de etanol. Você consegue ir do norte ao sul só abastecendo com álcool, né? Acho que nenhum país tem uma condição de um combustível não fóssil com a disponibilidade que nós temos, né? Mas da mesma forma a gente tem aí visto que estão sendo planejados vários bilhões de dólares de investimento na indústria automotiva em veículos elétricos, eletrificados de forma geral. Então eu acredito que a gente vai ser empurrado nessa onda. Não? A gente não vai conseguir, mesmo que a gente pense assim, bom, existem outras possibilidades, mas eu acho que os veículos eletrificados eles vão dominar o mercado, né? Vai ser rápido essa mudança, né? Talvez não tão rápido quanto estava sendo planejado devido à crise energética na Europa, que isso afetou aí a velocidade com que estava indo, né? Mas eu acho que isso vai ser implementado em curto prazo. Agora nós temos aí uma boa oportunidade de transição, né, nos veículos híbridos. Então já temos no mercado veículos flex híbridos, né? Então como temos o etanol, que ele é um combustível não fóssil, que o impacto ambiental é muito pequeno, que ele consegue, as plantações conseguem absorver o carbono gerado. Então é uma boa alternativa. Acho que o Brasil, além disso, quando surgiu quando os veículos eletrificados surgirem aí com grande força, a gente tem outra oportunidade no nosso país, que a gente tem uma matriz energética bem limpa comparada aos outros países. A gente precisa de ampliar isso, porque nossa folga de energia, né, ainda é pequena para conseguir pegar uma frota grande, mas acredito que a gente tem boas oportunidades em termos de energia, tanto do etanol quanto de energia elétrica limpa, né? Então é observar o que vai acontecer. Como você falou, estamos na quarta onda, realmente, a quarta tentativa, né? Pode dizer exatamente. assim. Nessa tentativa, né? Vou pegar um pouco a palavra aqui de Roberto Rezende. Você hoje trabalha como consultor automotivo, mas tem uma larga experiência trabalhando dentro do Complexo Ford aqui em Camaçari. Houve realmente essa evolução, né? Desde o momento que a indústria absorveu o motor flex, né? E aí os motores flex ficaram cada vez mais colocados no mercado. Chegou um momento que era quase 90% do volume de venda em cima dos motores flex, né? Usando mais. A gente vê que tem pelo menos 5, 6 anos aí que as montadoras estão investindo também em modelos híbridos, como o Júlio colocou aí, citar uma marca, a Toyota tem o Corolla, que é um sedã que tem um poder de venda grande e é híbrido flex, tem uma versão, né? Como é que você vê esse momento aí dessa transição até que a gente entenda que esse modelo de carro elétrico, ele também pode ser uma opção no mercado nacional? Claro. Bom, em primeiro lugar, Roberto, muito obrigado pelo convite e é um prazer aqui dividir um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento aqui. Gobira, prazer em conhecer, nós não tivemos a oportunidade de nos conhecer antes e o Júlio, sim, já o conheço do Cimatec há bastante tempo. Eu concordo com o que eles comentaram, porque nós tivemos realmente, o carro elétrico, ele surgiu e não foi agora, né? No início do século XX, lá já tinha alguns veículos elétricos, aí, algumas tentativas de implementar a eletrificação em veículos, e é lógico, não se implementou na época, primeiro por dificuldades que você teria justamente para poder prover, vamos dizer, com uma matriz energética, vamos dizer, aquilo que existia na época, era muito difícil você criar condições para colocar carros e esses carros realmente circularem. O Brasil desenvolveu uma coisa muito interessante, que foi o etanol, e isso aí se desenvolveu lá na década de 80, né? Tanto que nós tínhamos veículos só etanol, depois surgiram os flex, no começo com uma série de dificuldades por causa vamos dizer assim, da corrosão que o álcool produzia nos motores e, enfim, componentes do sistema de combustível, mas isso foi melhorado a ponto de nós chegarmos aos veículos flex. Hoje você anda com carro com gasolina, com etanol, você não sente a menor diferença. Porém, eu acho que esse advento aí do carro elétrico, eu acho que ele não tem volta. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Eu estava comentando um pouquinho antes de nós começarmos aqui o programa com vocês. Eu acho que está vindo muito mais rápido do que nós imaginávamos, do que a gente podia prever. Mas é lógico, vai passar por um período de transição, e esse período de transição é com os carros híbridos, sem dúvida nenhuma.
Infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos uma estrutura para abastecimento, vamos dizer, dos carros elétricos, exceto nas grandes cidades, né? Então você não pode hoje ter um carro elétrico como seu único carro, mesmo que você tenha condições, porque é lógico que os carros são caros também, mas você não pode ter um carro elétrico, você não pode sair de uma viagem com ele, você não vai ter onde carregar. Mas isso está evoluindo e eu acredito que vai evoluir bastante rápido. E um outro aspecto é que as baterias evoluíram muito rapidamente também. Os primeiros carros elétricos tinham baterias extremamente pesadas, hoje isso já evoluiu, as baterias são mais leves, com sistemas de com capacidade de carregamento muito mais rápidas do que aquelas primeiras e com uma capacidade, e com uma, vamos dizer, com uma capacidade que permite você ter uma autonomia de rodagem muito maior do que inicialmente também. Então eu acho que a gente não tem, isso é uma coisa que não tem volta, a gente vai ser empurrado a aceitar pelo que vai acontecer nos países mais avançados. Mas tem um ponto aí importante, é o seguinte, em alguns mercados houve primeiro a chegada do híbrido e naturalmente o híbrido seria uma etapa para os carros elétricos. A Europa foi assim. Dar um exemplo, vou pegar até a gente tem um vídeo aí, eu vou pedir até para colocar aqui na tela, a gente tem o Kwid e agora o iCar, que é da Caoa, né, Caoa Chery, né? São dois modelos compactos. Esse aí é o XC90, que esse aí é o suprassumo do lado plug-in híbrido, né? Mas como eu estava falando, o Renault, o Kwid, ele chega por um preço praticamente 100% em cima do valor de um modelo tradicional. O tradicional é 70 mil, o elétrico é 150 mil. Na Bahia você já percebe que existem alguns estabelecimentos que possuem já a estação, né, o eletroposto, né? Isso já é um facilitador. Essa pulada de etapa aí, Júlio, como é que você vê? Você acha que isso, porque assim, você para ter uma estação em casa é no mínimo 10 mil reais. Então, para você instalar e você fazer a troca do valor do abastecimento, seja por etanol ou por gasolina, aí você vai transferir esse custo para a sua conta de energia, né? Como é que você vê essa equalização aí? A mudança será gradual, né? Então a gente vai ver os carros elétricos aí dominando o mercado aos poucos, né? Mesmo porque, se não for gradual, não viabiliza. Então, no caso da recarga, não basta eu ter um carregador em casa. Eu tenho que ter instalação elétrica. Então, você pega, por exemplo, um condomínio de luxo, um prédio de luxo, ele vai ter, em alguns poucos anos, vários carros elétricos. E a infraestrutura elétrica do prédio não suporta você instalar vários carregadores. Porque o carregador, ele consome muita energia elétrica. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser feita gradualmente. Então, gradualmente, você vai ter que melhorar a infraestrutura dos condomínios, das casas, das empresas, para você passar a ter esse carregador, né? À medida também que eu tenho aí um equilíbrio, né, com relação ao preço. O que eu acho que vai acontecer, né? Não que hoje eu tenho um carro a combustão num valor, o carro elétrico nesse, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter o carro elétrico fazendo isso. O que vai acontecer é que vai acontecer isso, né? A gente vai ter o carro a combustão subindo de valor devido a questão de incentivo, né? Alguns países estão punindo quem tem a combustão, né? Então você pega a Noruega, por exemplo, Noruega, você tem um carro a combustão, tem locais que você não pode transitar com o carro, né? Então você vai ter impostos mais caros com carro a combustão, até o ponto de você ter a proibição. Então o que vai acontecer é que gradualmente, né, vai se tornar viável devido a viável financeiramente devido a essa questão de incentivo. Esse custo de manutenção também vem com o treinamento da mão de obra que vai fazer a manutenção desses carros, né? Então, assim, como é que você, como um professor que está ensinando a jovens, né, a trabalhar com essa parte da engenharia mecânica, né? Como é que essa evolução também do ensino chega no dia a dia de uma concessionária? Vou dar um exemplo assim, uma coisa mais óbvia, porque assim, a pessoa compra um carro, tem um valor X, que hoje, por falta de incentivo do governo, é um valor bem elevado, mas a gente tem também uma manutenção aí que todo mundo, se der um problema numa bateria, como é que faz? Vai ter que trocar a bateria ou troca o carro?
Vai ser um período de transição, um período difícil, porque quando você compra um carro elétrico, a tecnologia é nova, a rede de assistência é incompleta, é pequena. Então, no início você vai ter o quê? Aquelas poucas concessionárias que dão assistência. Isso também é um limitante para o uso do carro elétrico, não só do ponto de vista do uso, da autonomia e do abastecimento, mas também da assistência técnica. Então, as concessionárias vão ter que se adaptar, vão ter que começar inicialmente, os grandes polos vão dar assistência aos pequenos polos. Por exemplo, Salvador assume a assistência técnica dos carros da região. Posteriormente, Feira de Santana começa a assumir, Vitória da Conquista, até que a rede de assistência começa a se capacitar. Isso vai ser lento, né? Isso aí é um processo que vai levar um tempo para acontecer. E é também o tempo que a gente vai ter para poder comprar os carros, para que os carros estejam numa condição mais acessível para o público. E também para dar tempo aí também da gente incorporar essa nova tecnologia nos ensinos, nas faculdades. É tudo muito novo, é tudo muito desafiador e é um desafio bastante excitante, né? A gente está se preparando aí para uma virada grande que vem. E aí, Rezende, você acredita que em 10 anos essa estrutura toda aí, ela pode já estar estabelecida? Eu queria dividir essa minha resposta em duas aqui. Primeiro, você comentou sobre os preços, né? Então, é lógico, os carros elétricos hoje têm um preço muito mais alto, porque é uma tecnologia nova, mas principalmente o preço das próprias baterias. Então, esse é um aspecto. Eles custam muito mais caro do que as baterias custam caro. Mas a gente está numa evolução bastante grande que eu costumo comparar com a evolução que nós tivemos na bateria de celulares, por exemplo. Lá no começo, quando lançaram o celular, pegar aqui no Brasil, na década de 80, um celular custava caro, a bateria custava mais caro ainda, era uma bateria grande, pesada, e durava muito pouco, o tempo de recarga dela era grande e o tempo de autonomia da bateria era muito pequeno. Isso está evoluindo bastante. Hoje, quem compra um carro elétrico, ou pensa em comprar um carro elétrico, eu acho que não tem essa preocupação tão grande com o preço, porque ele é um carro realmente alto, ele está atingindo faixas mais altas, vamos dizer assim, na escala aí da população em termos de rendimentos, né? Então, quem compra um carro elétrico hoje está comprando, ele está pensando em uma outra coisa. Ele quer experimentar, ele quer dirigir um carro elétrico que tem uma performance bastante atrativa, né, por causa de um torque alto, você sabe, instantâneo. Então, eu acho que isso é bastante positivo. Mas eu acho sim que isso vai evoluir rápido. Se você me fizesse essa pergunta há 2 ou 3 anos atrás, talvez eu dissesse que em 10 anos a gente não teria muita coisa. Mas eu acho que hoje, olhando o que está chegando aí, você citou o exemplo do Kwid, por exemplo, você tendo veículos relativamente pequenos, com uma tendência a ser não de um veículo popular, lógico, mas de atingir camadas de rendimento mais baixo, eu tenho a impressão que em 10 ou 15 anos a gente vai ter uma porcentagem bastante alta de veículos já elétricos, 100% elétricos na nossa frota. Vou fazer um recorte de 25 anos. Há 25 anos atrás, a Bahia estava anunciando a Ford, a instalação da Ford. Eu vou até pedir aqui para o meu editor Paulo colocar as imagens aqui do complexo Ford de Camaçari, e no processo aí dos últimos 2 anos, infelizmente, a Ford anunciou o encerramento da produção, né, de carros, né, produção de carros de passeio aqui em Camaçari, e também o encerramento da planta, né? E agora a gente está com um anúncio que foi feito pelo governo do estado, pelo governador Rui Costa, daqui da Bahia, né? Que a BYD, a chinesa, né, a maior fabricante de carros elétricos do mundo, deve se instalar, né? Já tem um termo de compromisso assinado, né? Deve se instalar nessa fábrica aí que você bem conhece, né? Você trabalhou nela, né? Aliás, durante todo E Júlio também, né? Trabalhei lá também. Na verdade, primeiro, como é que você recebeu essa notícia? Bom, a gente já tinha, vamos dizer assim,
conhecimento de que conversações estavam em andamento tentando atrair uma empresa, né, de veículos chinesa, de veículos possivelmente elétricos para a região. Então a gente já começou a inferir que provavelmente essa seria a empresa, a BYD. Essa notícia é uma notícia que a gente recebe com grande prazer, porque uma coisa que a gente sentiu demais foi ver um complexo como esse que a gente está vendo nas fotos aí, que era considerado uma das plantas mais modernas da Ford no mundo, ser fechada da maneira que foi, de um dia para o outro. Uma planta que fazia um volume bastante grande. Nós produzíamos aí cerca de 1.000 veículos por dia, com capacidade para produzir 250 mil carros por ano. Tudo aquilo que era produzido aí vendia. Então isso foi uma perda muito grande para a região. Então essa notícia é uma notícia... ela é realmente alvissareira para todos nós, para toda a região, né? É lógico que a gente não tem uma visão de que essa empresa virá para cá e que vai poder atingir um nível de produção desse que a Ford tinha no curto prazo, não. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma coisa até de mais longo prazo, mas a notícia é extremamente importante para toda a região e todos desse segmento vêm com um prazer bastante grande. Isso porque também empresas que estavam alocadas aqui dentro do site da Ford, fornecedores, terminaram saindo, mas todas elas têm interesse ou em retornar para cá para poder ser fornecedor, vamos dizer, de uma nova montadora, e toda uma infraestrutura que se criou em torno dessas empresas também na região ali de Camaçaricas. Então, se isso acontecer, não, a gente acredita realmente que vai acontecer. Eu vou pedir para Paulo colocar, tem um card aí, que é um pouco do resumo dos termos que foram acordados, né, entre a diretoria da BYD e o governo baiano. A BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, com investimento de 3 bilhões para instalar 3 fábricas na Bahia, deve gerar 1.200 empregos diretos. As unidades irão produzir chassi de ônibus e caminhões elétricos e veículos de passeios elétricos e híbridos e processar também lítio e ferro fosfato. O protocolo de intenções foi assinado, né, em outubro, né? E tem um cronograma, né, que o governo do estado anunciou. Eu queria até... Pela sua experiência, você acredita que esse tipo de cronograma... Primeiro assim, como é que você viu o anúncio? Eu sei que está todo mundo... Até eu estou empolgado, porque assim, eu sei que nos próximos meses, com certeza, nós iremos ter notícias da BYD, né? Porque agora essas notícias aí são as notícias oficiais do governo baiano, com prazos que chegam em janeiro de 2025, com todas essas 3 fábricas aí instaladas na Bahia, né? A notícia é excelente, né? Então é uma notícia que vai movimentar todo o estado, né? A indústria do estado, a gente está precisando desse movimento mesmo, né? De ressurgir um parque industrial aqui, né? A notícia, como falei, muito boa. Os prazos que estão colocados aí são factíveis, né? Então, você começar em junho, né, 2023, chegar até janeiro de 2025 é factível, porque você tem que pegar um galpão, instalar equipamentos, definir qual o produto, né? Então, possivelmente, a empresa, né, naturalmente, ela não vai divulgar isso, que isso é segredo industrial, mas ela deve ter já uma linha de produtos que ela está definindo aí, qual que ela vai lançar aqui. Ela produz alguns ônibus lá em São Paulo, né? Exato. Então, eu acho que até a parte, em termos de ônibus elétricos, é o que a gente vai, eu acredito que seja o que a gente vai ver mais evoluir, né, em termos de frota, né, porque algumas cidades já estão determinando que os ônibus sejam elétricos, então acho que vai ser em termos de veículos elétricos, vão ser os que vão se tornar mais comuns nas ruas em breve, né? Então, é saber qual tipo de produto que ela vai fazer aqui, né? Mas como ele colocou chassi de ônibus, de caminhão e veículo de passeio elétrico híbrido, o negócio é muito amplo, né? Então ela pode produzir veículos assim, eletrificados de forma geral. Mas assim, na minha visão, e baterias, a gente sabe, né? que... Lítio, baterias também, A gente isso. sabe que Salvador já foi inaugurado agora recentemente a linha do BRT, né? Existem ônibus Mercedes elétricos e também da BYD. Isso. No subúrbio ferroviário, o VLT que está sendo construído, ele tem o Skyrail, que é o monotrilho, é BYD. Então, assim, eu acredito que essa parte de ônibus e caminhões, eles podem ser o primeiro aí na lista, né? Não sei, eu estou chutando aqui. O que é que você acha, Gobira? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que a BYD vir para a Bahia é assim, para a gente,
é uma notícia assim alvissareira, assim, da melhor espécie, de melhor linha. A BYD é uma empresa que foi fundada em 95, portanto tem pouquíssimo tempo, é uma empresa jovem. 3 anos depois de fundada, já abriu uma filial na Europa, chegou aqui no Brasil em 2014, é o maior vendedor de carro elétrico do mundo, é a terceira empresa montadora mais valiosa do mundo, e ela tem uma política muito agressiva de avançar sobre os mercados, de se instalar, e ela vem para a Bahia para fabricar carros elétricos, para fabricar chassi de ônibus e caminhão, e para fabricar baterias de lítio ou ferro-fosfato. Ou seja, nós temos aqui... A cadeia inteira, né? A cadeia inteira. É aquela história, fecha uma janela e abre uma porta. Então, a Ford saiu, a gente lamenta muito que a Ford tenha saído, mas a BYD vir para cá, com essa perspectiva, eu acredito que isso aí é só um começo. A BYD hoje já tem 2 modelos vendidos, né, no mercado brasileiro, né? Eu vou pedir até para Paulo colocar. Esse aí é um SUV, né? Eles usam o nome TAM e RAM, que são os rios, né? Esse SUV aí, ele é R$520 mil e tem 2 motores elétricos, né? Potência de 517 cavalos, é um torque de 680 Nm, assim, é um coice, né, como diz na brincadeira nossa, e ele tem uma autonomia de 437 km para um SUV. Assim, dá um exemplo, o Kwid, a autonomia não chega a 200 km. É verdade. E tem o outro, que é um sedã, que é tudo com um visual assim, arrojado, design, parece design italiano, né? Futurista. E é chinês, futurista. E na mesma pegada, 494 cavalos, quer dizer, um sedã, é uma potência razoável, quase 500 cavalos, e tem autonomia de 500 quilômetros de autonomia. E agora, essa semana, está lançando outro SUV, o BYD Song Plus, que vai brigar com o Tiggo 8. Se você me permite um comentário aí, interessante é que a gente começa a ver agora, com esse advento dos carros elétricos, dos motores elétricos, carros com potência que antes nós só víamos em carros super esportivos. Até pouco tempo atrás você falava em 500, 600 cavalos, era potência de Ferrari, de Porsche, entendeu? Então está falando mais de... Agora está vendo isso num sedã, num SUV. Esse SUV mesmo aí é que eles querem botar para brigar com a Caoa, né? Que produz o carro aqui já, né? Isso. Então, assim, ele está trazendo, então, pelo menos já é o terceiro modelo, né? É comercializado no Brasil e mostra que está trazendo para se posicionar bem no mercado, né? E aí, como é que... Assim, olha só, o salto que a gente estava conversando sobre carro a combustão, carro etanol, flex, híbrido, e agora os chineses chegando com força, né? É verdade. A gente tem ele tem uma linha de produto mais ampla, né? Ele trouxe para o Brasil alguns modelos, né? Então, existe também a expectativa de trazer modelos compactos para cá, né? E para poder fazer com que a fábrica tenha uma produção maior, né? E então, pelo protocolo, ele trabalhando com chassi, com ônibus e com SUV, né? Então, ele tem uma possibilidade grande aí de conseguir ocupar todo aquele parque, né? Então, se a gente considerar que tem fabricação de bateria também, que exige aí um espaço considerável para a produção, então é uma oportunidade realmente fantástica para o Estado em ter essa produção. E a grande... nessa indústria do automóvel, e principalmente na plataforma dos carros eletrificados, as baterias são tudo, né? E eles produzem isso, né? Acho que é uma das poucas que tem na planta. Ele já está trazendo uma planta já com a produção da bateria própria, né, Gobira? Isso aí é interessante, né? É fantástico aí, não é? A BYD, inclusive, fechou recentemente contrato para fornecer bateria para a Tesla, né? Exato. A Tesla era a estrela mundial, dona de baterias, de carros de alta eficiência, aí a BYD agora surpreende a gente. Olha, eu vou fornecer bateria para a Tesla. E, inclusive, a fábrica aqui da Bahia vai fabricar baterias para exportação. Então, o que nós esperamos, o que a gente está visualizando é que
a linha de montagem aqui, isso aí é o início, então a tendência é crescer e é o pacote completo, né? Você tem o chassi, o carro, a bateria, você tem toda a estrutura que a Ford deixou para trás. Acho que um ponto interessante é o seguinte, é porque o site da Ford é um site muito grande, né? Na verdade, eu comentei aqui, é um site que tinha capacidade de produção muito alta e com vários prédios, quer dizer, na verdade a gente não tinha lá dentro só a linha da Ford, quer dizer, quando a Ford fechou tinha lá 20 fornecedores que tinham as suas instalações ali dentro e tudo isso pode ser utilizado e pode ser dividido para que eles consigam produzir o que precisarem aqui. Então eu vejo realmente com uma grande probabilidade e possibilidade de eles conseguirem produzir aqui caminhões, ônibus e carros e automóveis também, até porque muito provavelmente, principalmente no início, eles fariam num regime CKD. Não seria um volume tão alto, mas eles têm condições de diversificar bastante, porque espaço não falta. A gente está falando de uma área lá tem hoje 300, se eu não me engano, 380 mil metros quadrados de área construída num parque de 4 milhões de metros quadrados. Quer dizer, é uma área imensa que eles têm condições, sem dúvida nenhuma, de ter produção de bateria, de caminhões, de ônibus e de automóveis ali dentro, lógico, com as suas limitações de volume, mas seguramente aquele site comportaria esse tipo de... Aproveitar vocês dois, que vocês dois são professores, né? Como é que está no currículo, né, dos cursos de engenharia mecânica, automotiva, como é que vocês estão percebendo, já existe uma corrida para essa transição, principalmente para disciplinas de tecnologia, porque hoje os carros, você viu ali que multimídia gira, o multimídia parece um tablet, hoje tudo são a base de eletrônica e também nessa plataforma nova, que é a plataforma que na Europa já em alguns países, como você comentou, Júlio, já domina o mercado, mas que aos poucos a gente percebe que cada vez mais a indústria está apresentando modelos. Vou dar um exemplo. Eu fui no lançamento do Peugeot 2008 elétrico e a Peugeot, da marca do grupo Stellantis, tem oferecido que vai se posicionar nessa plataforma de carros elétricos, né? Como é que está aí a parte da educação? Nos nossos cursos de engenharia lá no Cimatec, a gente, desde 2020, nós fizemos uma reforma nos cursos, né? Atualizamos os cursos. Ele já tem disciplina de veículos elétricos, veículos autônomos, sensores atuadores. Então a gente já está tratando isso, né? Então a gente já está visualizando essa grande mudança, né? Então a gente já incorporou aos cursos, lá, tanto de engenharia mecânica, de engenharia automotiva, de engenharia elétrica, né? Então todos esses cursos já têm disciplinas focadas, né, em veículos eletrificados, em a parte de veículo autônomo também, que vai surgir aí forte, né? Então envolve toda a parte de computação, de sensoriamento. Então, isso a gente já está abordando porque é uma coisa inevitável, né? Todos os profissionais aí do futuro vão ter que lidar com isso. E no seu caso, professor Gobira? Olha, a gente lá na UFBA não tem um curso voltado para automotiva, né? Então, a gente está se adaptando aos poucos, porque antigamente o carro era... Você olhava para um veículo e via engenharia mecânica em todos os aspectos, seja na vibração, na suspensão, no motor, seja na aerodinâmica. E hoje o carro, com a incorporação dos elementos eletrônicos e agora os elétricos, nós estamos assistindo um carro que é multiconhecimento, que é multitarefa, perpassa todas as engenharias, tanto a mecânica quanto a mecatrônica, a eletrônica, a elétrica. Então, nós estamos agora vendo essa mudança e adaptar os cursos. Com certeza não estamos tão na frente quanto o Cimatec, que tem um curso voltado especificamente para a engenharia automotiva, né? Mas nós estamos nos organizando aqui de um compartilhamento de cursos para, enfim, podermos atuar de forma conjunta. Acho que uma coisa interessante também é que esses veículos eletrificados estão incorporando não só a tecnologia da eletricidade, vamos dizer assim, mas também cada vez mais a utilização do plástico.
Então, acho que isso também é uma modificação, é uma mudança bastante grande. Isso está se incorporando cada vez mais. O plástico está entrando em componentes diversos. E a gente estava citando aqui, por exemplo, o fato de você hoje ter um custo alto ainda para um carro elétrico, até por conta da bateria que eu citei. Mas a gente não pode esquecer que a manutenção desses carros ela vai se tornar mais barata no futuro, porque a manutenção de um motor elétrico é uma manutenção muito mais simples. Um veículo elétrico, 100% elétrico, ele vai ter muito menos componentes móveis do que tem hoje um carro com motor a combustão, por exemplo. Então também... Não troca óleo, né? Você não troca óleo, você não tem todos aqueles movimentos que você tem no motor, e é por isso até que ele tem um torque imediato e muito mais alto do que os motores a combustão. Mas você ainda tem um pé na combustão, né? Não, ainda tem. Estou falando no sentido assim, a gente estava conversando antes aqui, você é apaixonado por um carro a combustão. Eu sou apaixonado por carro a combustão, gosto de carro antigo, eu espero que nunca se proíba. Né? É isso, aí desse, né? O Júlio estava falando, a legislação vai proibir produção atual, mas vai você restringir, vai restringir. Vai continuar, né, com Júlio? dificuldades, né? Tem uma coisa que ele citou que eu acho interessante, com relação a materiais, né? Ele falou de plástico, materiais. Então, os veículos elétricos têm dois grandes desafios. É o peso, né? Então, o peso dele é muito maior. Então, você pega um Tesla, por exemplo, um Tesla pesa mais do que um SW4. Por conta da bateria. Ele é também, muito né? pesado. E também tem a questão de segurança. Então, a bateria tem que ser muito bem protegida contra impacto, porque o impacto direto na bateria pode gerar um incêndio. E o incêndio na bateria de lítio é uma coisa muito difícil de controlar. Então, existe uma grande pesquisa com relação a materiais. Você colocar para o carro ficar mais leve e ao mesmo tempo mais resistente. Então, a estrutura do veículo está sendo tratada para você proteger a bateria, proteger os ocupantes, logicamente, né? E você tentar reduzir o peso do veículo. Né? Porque o peso, quando você tem mais peso, você gasta mais energia. Gasta mais energia, você tem mais bateria. E a bateria ficando mais pesada. Ou seja, um ciclo que não é bom, né? Então, para você quebrar esse ciclo, você tem que fazer com que não só a bateria, como todo o veículo seja mais leve. Então, isso você tem um carro tipo a combustão que você diz assim, esse carro aqui é perfeito, não devia nunca deixar de ter sido produzido. Ou um agora que você, pelas suas experiências, você conheceu um carro híbrido ou elétrico que você já percebeu, esse aqui é uma referência. Aí é a referência pessoal, né? Exatamente. Eu gosto muito dos carros da linha Lexus, né? Eu gosto bastante. São todos híbridos, né? Híbridos, exatamente. Todos eles são híbridos, né? Então são veículos com excelente qualidade, né? Combustível, né? É uma questão pessoal, uma coisa. E a combustão? O nosso colega gosta de carros antigos, eu gosto de carros novos. E a combustão? Mas o Lexus é a combustão, ele tem um motor combustão. mas tem um motor elétrico ali, é um híbrido. Eu não tenho assim nenhuma preferência, não. Gosto e muito você, do híbrido. Gobira? Olha, eu também gosto de carro a combustão. Eu também tenho um carrozinho velho de 20 anos aí que ainda anda bem. Mas eu fico com o pé em cada canoa. Eu tanto gosto do carro antigo quanto gosto do carro novo, moderno, que anda bem. E aí, o que o Júlio falou, assim, é o top do mercado, né? Lexus, qualidade Toyota com a pincelada de luxo por cima. Então não tem muito o que se questionar. Tanto o Lexus quanto as linhas da Volvo, aquilo ali é você sentar no paraíso. Você sentou naquele carro ali e você fala, isso aqui é a maravilha, né? Aproveita aí, bota aí, Paulo, aquele XC90 aí. Bota na tela aí pra gente ficar olhando aqui. E você tem uma paixão, né? Eu tenho, né? Mas são coisas diferentes, né? Eu tenho uma paixão por carros antigos, realmente. Isso aí, vamos falando ali, você está falando da parte do vamos dizer saudosismo, não, porque é coisa feia, né? O lado romântico e aqui é a modernidade, né? Exato, olhando, por exemplo, eu gosto de carros clássicos, é lógico, eu gosto de motor, então eu gosto de motor potente. Eu quando vejo aqueles carros com motor V8, aquilo só o próprio som do motor mexe comigo e tal. Mas não quer dizer que eu não goste dos carros novos e sem dúvida nenhuma. E os carros hoje, os carros modernos, você citou o caso do Volvo, por exemplo. O Volvo é um carro que sempre primou por qualidade, mesmo na época em que eles só tinham os carros conforto e segurança. Combustão, conforto e segurança sempre foram, sabe, assim, acho que valores da empresa que eles não abriram mão, né? Agora tem a tecnologia. Né? Exatamente. Agora tem a tecnologia embarcada que, sabe, eles têm, a BMW tem, a Lexus. Vocês falaram de dois carros que são top, mas o Lexus, para mim, realmente está no topo aí
da cadeia. Mas eu podia citar também a BMW, a própria Mercedes, tem hoje carros que são fantásticos, né? É lógico, não acessíveis a todo mundo, né? Mas são fantásticos. Na minha opinião, eu que já tenho 20 anos que cubro a indústria, né, automotiva, assim, primeiro assim, eu estou muito feliz de que esse anúncio se concretize e eu vá andar num carro produzido, um carro BYD produzido na Bahia, né? Isso aí a gente teve há uns anos atrás, vocês como professor, você trabalhou na Ford, você também, todo mundo tinha orgulho de saber assim, não, esse EcoSport, eu fui em 2012 na renovação eu tive 3 EcoSports. Exatamente, olha aí, tá vendo? Em 2012 eu tive o prazer de ver a renovação do EcoSport quando a Ford anunciou na China. Eu fui para o Salão da China e o carro estava sendo anunciado lá, o novo EcoSport, né, o de 2012. Então, assim, é algo de orgulho você saber que você chegar num stand de uma montadora americana no Oriente Médio e tá lá o carro principal do stand, um carro que foi desenvolvido aqui na Bahia. Isso aí é um negócio assim que você fica, caramba! Agora, imagine daqui a 5 anos a gente perceber que ônibus, caminhões, carros de passeio, SUVs, BYD, elétricos e híbridos produzidos aqui em Camaçari. Isso vai ser motivo de orgulho para a gente. Eu estava lendo, inclusive, que a Salvador é a cidade que tem a maior frota de ônibus elétricos do Brasil. Né? Que tem 20 ônibus. Inclusive, vindo para cá hoje, saí de casa, me deparei com um elétrico da BYD na minha frente. Falei, olha aqui, ó. Eu vi uma semana passada. O tema da conversa de hoje. Exatamente. É um tema que a gente acha que é no futuro, mas não, estamos já no presente, né, Júlio? Isso aí, a gente vai ver a parte de ônibus vai ser bem rápido. Acho que logo a gente vai ter a maioria dos veículos os ônibus serão elétricos, aí vai ser muito em curto espaço de tempo. E aí a gente vai ver, acredito que a gente vai ver os veículos comerciais, né, surgindo e puxando isso aí vem os automóveis. Acho que os automóveis talvez demorem um pouco mais pela questão do custo, né? Porque o custo de um veículo elétrico, em um ônibus e um veículo comercial, ele se dilui mais ao longo do uso, né? E num veículo, um automóvel, é mais difícil você conseguir diluir isso, né? Então acho que talvez demore um pouco mais, mas ele vai crescendo, né? A gente conseguir ver ele dominando as ruas, né? Então talvez demore um pouco mais, mas ônibus e veículos comerciais vai ser bem rápido. Mas vamos pensar um pouco nas vantagens, né? Vamos dizer assim, de ter realmente uma frota eletrificada aí, né? Primeiro que é a poluição, né? Acho que hoje a gente, né, comenta-se muito sobre o meio ambiente, né? E um dos problemas sérios que a gente tem realmente é a poluição do ar causada por veículos a combustão. Embora os veículos hoje tenham um controle muito maior, diferente dos carros antigos, por exemplo, estava falando, eu gosto de carro antigo, mas eu tenho um carro que faz 2 km por litro de gasolina. Você imagina o que ele gera de monóxido de carbono. Vai mexer lá no carburador. Você imagina o que ele gera. Só abastece com o motor desligado. Exatamente. Você imagina o que ele gera de monóxido de carbono aí para o meio ambiente. Então, a poluição, a redução realmente da poluição vai ser uma grande vantagem. E o ruído. O ruído é baixíssimo. Aproveitando que ele está falando uma vantagem do carro elétrico híbrido. Existem 2 aspectos que a gente precisa observar nessa linha aí. É o seguinte, muitas empresas estão adotando a política de emissão zero. Então você vê que para emitir zero, o que eu preciso? Então você vê, por exemplo, o caso da Ambev. A Ambev trocou os seus caminhões para caminhões elétricos, adotou a tecnologia da Jack. Então você vê os carros andando, o caminhão lá da Ambev não faz barulho, é elétrico, beleza. Então existe essa tendência das empresas grandes, né? É o que se chama de valores não comerciais, né, da empresa, que é você adotar uma política de emissão zero. Então, aí para essas empresas já vale a pena pagar a mais pelo carro. Então isso aí já é um fator que puxa a produção. Além disso, a gente vai ter também o impacto da poluição, porque o carro elétrico, embora ele não seja poluidor local, ele é um poluidor sistêmico, né? Porque a geração da eletricidade ela é poluidora. Então, quando você tem uma matriz elétrica como é a brasileira, que é 85% renovável,
Então você fala, o veículo elétrico aqui no Brasil tem futuro, porque ele é pouco poluidor. Um veículo elétrico na Europa é muito poluidor, apesar de ser elétrico. Afinal de contas, a geração de eletricidade lá consumiu combustível fóssil, combustível emitiu muito carbono. Então, ele está andando lá e fala, eu não estou poluindo. Não, você não está poluindo aqui no seu carro, mas a geração lá foi poluidora. Coisa que aqui no Brasil é uma vantagem nossa, né? A matriz elétrica ser renovável. Que eu acho que também está mudando, vamos dizer assim, com a geração elétrica através de placas fotovoltaicas, por exemplo, que na verdade você já termina, eu acho que ele está caminhando para reduzir cada vez mais essa poluição, mesmo para a geração. Né? E o veículo elétrico também, eu acho que vai puxar toda uma oportunidade de negócios aí diversos. Então, por exemplo, a parte de instalação, como já foi tratado aqui, de instaladores, de carregadores, né? Então você tem que preparar os condomínios, as redes elétricas de condomínio, da própria cidade, a distribuidora de energia, a geradora de energia vão ter que se preparar para isso. Então essas empresas, esses postos públicos, que a gente tem muito poucos, né? A ampliação da rede de eletroposte, eu acho que é um pouco do entrave e também o valor por falta de incentivo de redução de impostos. Né? Eu acho que na hora que se equalizar esses 3 pontos aí, isso aí vai avançar, né? E a manutenção também, a manutenção do veículo vai criar um novo paradigma aí. Então, porque você tem aí questão de envolvimento de riscos, né? Então as empresas que fazem manutenção vão ter que estar preparadas, ter que usar equipamento de segurança individual para não ter, porque são 350 volts a bateria. Então, se ocorrer qualquer falha na operação, é fatal. Exato. Então, os técnicos têm que estar preparados para isso. Então, toda a infraestrutura disso, treinamento, de preparação, ou seja, são várias oportunidades de negócio. É um novo negócio que está surgindo, né? Então vão surgir várias negócios. A bateria, por exemplo, tem duas questões envolvendo a bateria, né? Eu tenho aí o caminho atual, infelizmente. Hoje a bateria, como é que ela é tratada? Hoje a bateria é composta de milhares de pilhas, pequenas pilhas. Você pega um Tesla, por exemplo, ele possui 1.400 pilhas, né? Se uma pilha dessa for danificada, a bateria tem que ser trocada. Né? Como é que é feito hoje? A bateria é encaminhada para reciclagem. Então há um caminho aí também alternativo de se pegar e reparar essa bateria, né? Você conseguir abrir a bateria, substituir apenas a célula que está danificada, você reutilizar a bateria para outros meios, utilizar, por exemplo, na residência, durante o dia você recarrega a bateria para usar durante a noite, e aí você fica independente da rede elétrica. Então existem várias oportunidades de negócio que essa indústria vai demandar aí a oportunidade de negócio. Os avanços eles vão acontecer, né? A gente vai ter que aguardar. Eu quero agradecer a presença de Roberto Rezende e Júlio César Câmara, meu grande parceiro, uma das primeiras referências aí da engenharia automotiva que eu tive o prazer de conhecer em 2002 e entrevistá-los. Entrevistei várias vezes, né, Júlio? Eu agradeço aqui o contato. E agradecer ao professor Lourenço Gobira aí. E vamos aguardar, né, essa nova etapa da indústria, né? Da economia baiana, né, em ter uma produção de carros, né, de uma gigante, né, como a BYD aqui no estado, né. Vamos aguardar aí os desdobramentos, né, desse anúncio do governo do estado e agora esperar que a própria fabricante se posicione e confirme todo esse planejamento aí que com certeza rapidamente a gente vai ficar sabendo. Aqui Autos e Motos Podcast, aqui no Bahia Notícias, né? Você pode conferir toda quinta-feira, tem minha coluna aqui no BN Autos e também no YouTube do Bahia Notícias, o nosso podcast. E como eu gosto de encerrar, vamos acelerar! Autos e Motos TV!